A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. T.L. Osborne, a autoridade do que crê. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2. E ainda, nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandou a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15. Muitas pessoas que dizem que crer hoje nos dias atuais, se realmente considerasse a realidade das palavras de Jesus Cristo, palavras simples, diretas, mas poderosas, ficariam admirados da doutrina, porque Jesus Cristo falava a realidade do que Deus deseja para as pessoas. E Jesus diz: aquele que crê fará obras ainda maiores. Muitas pessoas ficam muitas vezes pensativas e preocupadas porque eles se colocam no lugar que Deus não quer. Nós vemos o exemplo de Pedro quando o coxo estava à porta formosa e ele disse o seguinte: olhe para nós, porque o que nós temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É assim que Deus deseja que nós venhamos a proceder. Mas a igreja dos dias atuais diz: se tão somente Elias estivesse aqui, ou se Paulo vivesse entre nós, ou um profeta igual a Moisés, ou talvez alguém como Josué, que parou o sol e a lua. Mas não devemos nos colocar dessa forma e dessa maneira, porque o mesmo Espírito que estava na vida destes homens, o Espírito Santo de Deus, está sobre a nossa vida também. Talvez você veja Moisés, veja Elias, veja Josué de uma forma diferente. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, que gozava das mesmas fraquezas, mas era um homem de oração. A diferença é como você se coloca diante de Deus. Moisés disse que era pequeno e fraco. Isaías disse que não tinha capacidade. Jeremias disse que não passava de uma criança. Mas todos eles se colocaram diante de Deus e foram grandemente usados por Deus. Não seria este o motivo de Deus usar você também? Pois Deus pega as coisas que para muitas pessoas são chamadas de fracas, insignificantes, e transforma em coisas poderosas, relevantes e de uso para o seu nome ser glorificado. O segredo que trará o avivamento é a igreja ser convencida de que pode fazer o que Deus diz que ela pode fazer, e ser convencida de que ela é o que Deus diz que ela é. Lembremos-nos da oração, da grande oração de Jesus por nós, no capítulo 16 de João. Assim como tu me enviaste, ó Deus, eu também envio estas pessoas ao mundo. Deus tem nos enviado. Deus olha para nós e diz: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho Jesus Cristo. Assim, não é mais servo, mas filho de Deus, como está escrito em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Mas, se declarássemos isso, certamente seríamos acusados, como acusavam a Jesus, de nos fazermos iguais a Deus. Certo irmão, ao ver seu privilégio no Evangelho,
e que tinha o coração e a coragem de declarar, ele foi acusado. O Senhor faz igual a Cristo. O Senhor se faz semelhante a ele. A isso ele respondeu sabiamente: não, não me faço igual a Cristo. Ele fez-se igual a mim. Ele nos deixou o legado para que venhamos a desempenhar a obra que ele tem para nós. A Bíblia diz que nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Se tenho de desempenhar o papel de Cristo, então espero que o Pai me tratará como seu filho primogênito. Segundo Gálatas, capítulo 4, ele me tornou e me tomou por filho, e me constituiu filho, fez-me como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Isto é uma prerrogativa muito grandiosa. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Temos os mesmos legados, a mesma e grandiosa responsabilidade que Cristo Jesus. Vivemos o tempo da necessidade dos filhos de Deus se revelar. Fala-se e prega-se muito sobre o de que a igreja carece e o que a igreja deve ter, sobre o que a igreja possuía outrora e o que ela não pode fazer, sobre seus fracassos, derrotas e faltas, mas tem-se muito pouco dito acerca do que o crente pode fazer, do poder que ele realmente tem e dos segredos da fé que vencerá. Há muita ênfase dada ao ministério do pregador, que pode expor todos os fracassos, fraquezas, incapacidade e falta dos crentes, ainda que ele não mostre às pobres vítimas um remédio para tal situação. É inútil diagnosticar o caso se não prescrever o remédio. Falando do ponto de vista do senso comum, parece-me que devemos dar maior importância para a mensagem que ensina o crente a tentar fazer o impossível, antes de o levar a se sentir um fracasso. Reconheço mesmo o fato que Pedro começou a ir para o fundo quando retirou os olhos do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de salientar seu fracasso, porque não quero que isso fique sendo colocado sempre em evidência, nós podemos chamar a atenção para a grande realidade que Pedro andou sobre as águas, teve fé, olhou para Jesus Cristo e gozou da presença de Cristo porque ousou crer. Esta é a fé que transforma. Há um poder de coragem, de virtude do Espírito Santo. O crente, aquele que crê em Jesus Cristo, pode fazer tudo o que Deus ou seu Filho diz que ele pode fazer. Se disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, então isso sempre vai acontecer quando nós colocarmos as nossas mãos sobre os enfermos, confiando em Deus e cumprindo a palavra que ele nos diz. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se a Bíblia diz que eu devo fazer, porque Deus está na minha vida. Hoje é o tempo presente, hoje é a hora que Deus escolheu para manifestar os seus milagres, a sua grandeza e o seu poder. Devemos arregaçar as mangas, sair pelo mundo, libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, tirar as algemas dos doentes, livrar aqueles que estão no cativeiro, levar o socorro aos que estão desesperados. Tu tens esse poder no teu coração, você é um vaso. Desempenha hoje, inicia hoje, põe em atividade representativamente, em nome de Jesus Cristo e no lugar dele. Aconteceu comigo, na primavera de 1947, enquanto pastoreávamos a Igreja do Pleno Evangelho, em Oregon, ouvi falar da morte do Dr. Charles Prince. Nunca o encontrara nem o vira, contudo, ao saber que falecera, chorei amargamente. Deus começou a falar dirigindo-se a mim. O Espírito trouxe para minha mente Wigglesworth, Mark Benson, Pillman, Smith, Kenyon, Prince e outros, nenhum dos quais ouvira pregar pessoalmente e nem conhecia pessoalmente. E eis que haviam saído deste mundo, saído para nunca mais voltar para servir a este mundo. Nunca os ia encontrar aqui na terra novamente.
O mundo nunca mais sentiria a influência maravilhosa de seus ministérios poderosos. Íamos somente falar acerca desses homens e ouvir contar as suas proezas de fé. Oh, meus irmãos, como fiquei quebrantado. Disse-me o Senhor, eles já foram. Há ainda milhões de pessoas morrendo, há multidões de pessoas enfermas e sofrendo. Quem irá socorrê-las? Quem despertará nesta época e nesse tempo e levará esta mensagem poderosa para encher auditórios? Levar esse poder magnético de Deus, curando os enfermos e expulsando demônios. Quem vai fazer este mundo ser um mundo melhor? Quem vai fazer deste mundo um mundo curado? Deus respondeu para as minhas perguntas assim: meu filho, como eu era com Moisés, assim serei contigo. Vai tu e expulsa os demônios. Cura tu os enfermos. Purifica tu os leprosos. Ressuscita tu os mortos. Eis que te dou poder sobre todo o poder do inimigo. Não te atemorizes. Esforça-te, tem bom ânimo. Sou contigo como era com eles. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Sabia que por ninguém ele queria dizer nenhuma força má. Usava esses homens então, mas agora te quero usar. Meus irmãos, aceitei o que Deus disse, apesar de tremer muitíssimo. Nunca entrara na minha mente que Deus se quisesse utilizar de um vaso desprezível como eu. Desde então, aconteceram milhares de milagres e curas através de muitos países e ilhas do mar. Enquanto ocupávamos nosso posto, fazendo o mesmo que Jesus nos orientava a fazer. Descobri que Jesus realmente queria dizer o que dizia. Ao presenciar os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem e os coxos andarem, nossos corações palpitam ao saber que Ele realmente está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como está escrito em Mateus capítulo 28 e o versículo 20. Sim, meus amigos, Deus vos quer usar. Se vós obedecerdes a sua palavra, pondo a palavra em atividade, tudo vos será possível. Notai, está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. E com isso notai também Mateus capítulo 17, versículo 20, nada vos será impossível. Quando Deus chamou Moisés, ele carecia de um homem obediente que pudesse usar. Quando chamou Josué, precisava de um homem. Quando chamou Davi, precisava de um homem. O mundo julgava Davi apenas como um menino, mas Deus o considerava um homem. Quando Deus chamou Samuel, somente um menino carecia de um homem. Quando chamou João Batista, o evangelista, precisava de um homem. Quando Pedro foi ungido no Pentecostes, Deus precisava de um homem. Os homens sempre se utilizam de métodos, mas Deus se utiliza de homens. Deus vai te usar. Deus carece de homens para hoje. Quer escolhê-los entre gente tão simples como tu e eu. Por que não te ofereces a ti mesmo para ser o homem que Deus quer utilizar hoje? Quem sabe se para tal tempo como este, hoje em dia, tu chegastes a este reino. Este é capítulo 4, versículo 14. Se isso te comove, fará vibrar o meu coração ao sabê-lo. Esta mesma mensagem não seria grande bênção para muitas outras pessoas se ouvissem? Que Deus abençoe vocês. Vamos estar trazendo uma série de mensagens de T.L. Osborne. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho, diga de onde está nos acompanhando. Obrigado você que tem abençoado o canal através dos seus dízimos, através das suas ofertas, através da chave Pix, do número da conta. Que Deus abençoe vocês ricamente. Abençoando o canal, você está abençoando a obra missionária em Guarabira, na Paraíba. Sucesso na sua caminhada.